Estamos iniciando mais uma edição do Briefing Social pela TV Nativos. Meu nome é Jorge Ricardo e é um grande prazer estar com você, nosso telespectador. E hoje, na presença do Rogério Alberti, diretor esportivo da SAT, Sociedade Amigos de Tramandaí, que irá nos falar um pouco sobre a vida da SAT. Rogério, é um prazer tê-lo aqui conosco e temos um assunto bem importante hoje, que é o segundo SAT Shopfest, mas vamos retornar um pouquinho, vamos voltar ao início do ano, como a SAT está em 2022. É isso aí, nossos telespectadores, é uma satisfação, né, estar participando do nosso programa aí, Briefing Social, né. A nossa SAT, nesse ano de 2022, depois de um período de pandemia, né, que a gente teve, embora se caracterizou mais no ano de 2020, mas ainda começamos esse ano em pandemia, em ritmo de pandemia, né? Não conseguimos realizar as nossas atividades sociais, principalmente de veraneio, né? Na fase de verão, que é uma fase especial, que tem um grande público aqui na nossa cidade de Tramandaí, né? E a gente não conseguiu desenvolver as nossas atividades sociais. Mas a partir do início do ano, então em março realmente, né? Aí nós retomamos o nosso calendário de eventos da SAT, né? E de todas as áreas, evento social, né, cultural, esportivo. Então a gente conseguiu, na medida do possível, fomos desenvolvendo os eventos, né, dentro da nossa expectativa e sempre com essa situação de pandemia na mente, né, que seria difícil nós desenvolvermos, né, mas graças a Deus assim a SAT conseguiu ao longo do ano, né, os principais eventos tradicionais da nossa SAT nós conseguimos desenvolver o SAT Mão na Massa, que é um Perfeito. evento tradicional já na comunidade, o nosso jantar de cozinheiros com o lançamento da Festa do Peixe, Tradicional. Né? Tradicional, no mês de junho, e também a nossa comenda de queijos e vinhos. Então, os principais eventos aí do nosso calendário, nós conseguimos desenvolver e a expectativa em função da pandemia, né, como seriam, foi além do que nós imaginávamos, né? Porque esses 3 eventos nós tivemos casa cheia, os convites esgotados antes do evento, né? Uma semana antes já não tinha mais convites, né? Para poder o pessoal participar. Então realmente foi um ano assim bem atípico, mas que a SAT, graças a Deus, né, vem retomando aí as atividades de forma como nós sempre gostaríamos que a SAT estivesse, né? Atendendo a nossa comunidade e promovendo o lazer, a alegria e as amizades ali na nossa sociedade. Né? Correto. E diante dessa movimentação, de todo esse panorama, foi claramente perceptível a ânsia das pessoas em retornarem às atividades sociais, em conviverem? Como o clube percebeu isso? Sabe assim, Jorge, que a gente que convive o clube, né? Há muitos anos a gente é clubista, como a gente chama, né? Então a nossa diretoria toda está acostumada com essa convivência de clube, né? Então o que acontece assim, ó, a gente se emocionava, né? Os 3 eventos que nós fizemos pós-pandemia com casa cheia, né? Isso emocionava a gente, né? A gente vê as pessoas alegres. Tu imagina depois de uma pandemia que todo mundo trancafiado e não conseguia viver direito, e aí tu vê um salão lotado na SAT, as pessoas, os amigos, né? Convivência. Vivendo a vida, né? Então realmente foi fora de série, assim, eu em vários momentos me emocionava, eu olhava as pessoas se divertindo, né? E realmente foi uma situação ímpar, assim, né? Uma retomada com euforia, não é, Rogério? Exatamente, a parte social, né? O ser humano é sociável, né? Nós somos um ser sociável, nós não somos uma ilha, né? Então a Sociedade Amigos de Tramandaí tem uma grande missão, eu considero como missão, né? E a pessoa promover alegria para as pessoas, né? Fazer a sociedade interagir em todos os aspectos, né? Então isso aí motiva muito a gente fazer esse trabalho voluntário, né? Correto. Que nós da diretoria da SAT nós somos voluntários ali, né? Então isso aí motiva muito a gente fazer esse trabalho aí e ver a alegria das pessoas, né? Então, a despeito de tudo que ocorra, a gente vê a felicidade estampada no olhar das pessoas. Assim, sim, né? E nessa condição de animal social, vamos voltar um pouquinho ali, qual o papel de um dirigente de um clube? E o Rogério, que tem uma longa experiência, já foi presidente do clube, já vem há algum tempo como diretor esportivo, e
assumindo, de certa forma, um papel de diretor social, ora em comissões. Como é essa responsabilidade de atuar visando o entretenimento, o lazer do associado? É o que eu disse, né? Um diretor, uma diretoria de um clube tem que estar com esse espírito, né? É um espírito de doação, né? Muita gente acha que a gente ganha alguma coisa, né? Então a gente não ganha nada para estar ali como diretor. A diretoria toda desenvolve um trabalho realmente sim, voluntário, social. Porque, primeiro, nós temos que estar com esse espírito de alegria, com esse espírito de gostar também de estar vivendo um clube, né? E promovendo essas atividades, né? Então, isso realmente, assim, transcende, né? Transcende ao normal, né? Claro. A profissão, a família, quer dizer, agora nós temos um ambiente que é familiar, o clube é um ambiente familiar. Ali estão as famílias. Então, nós temos que estar dentro do clube recepcionando famílias, como se nós estivéssemos na nossa casa, né? Recebendo as famílias para se divertir. Quando a gente faz um churrasco em casa e vem uma família ali, a SAT é isso aí, é um ambiente, né, que as famílias se encontram para em busca do lazer, das amizades, né? E muitas amizades, a SAT, muitos casamentos, né? Pessoas se conheceram na nossa SAT lá, né, ao longo dos anos. Então, realmente assim, é algo que transcende ao normal. Famílias que conviveram, né? Exatamente. Então, as famílias foram constituídas dentro da SAT. Perfeito. Ali se criaram elos e laços, né, de amor, de fraternidade, de amizade, né? Que está aí a nossa sociedade. E não foi só para Tramandaí, né? A SAT exportou para o mundo todo, porque hoje nós temos satianos fora do nosso país aí, perfeito, né? E de vez em quando a gente acompanha a imprensa assim, o pessoal diz, estou assistindo daqui, não sei o quê, né? Então realmente isso aí é muito, fora do normal, que eu digo, né? Não é uma coisa natural, né? Correto, nós falamos em famílias. Qual a faixa etária hoje? Quem frequenta a SAT? Então, assim, ó, nós tínhamos uma preocupação muito grande, né, com o envelhecimento da SAT. O envelhecimento porque a SAT vai comemorar 78 anos agora, né? Então, aí como é que tu faz essa transição de geração para geração dentro de um clube social? Correto. Né? Então, realmente, nós estamos com a maioria dos sócios, né, realmente na melhor idade, digamos assim, né? Adulto para mais, né? E os nossos jovens não estavam frequentando a SAT, né? Então, os últimos anos tem sido realmente fora de série. A gente está vendo a juventude de retorno à SAT, né? Muitos jovens, menores de 18 anos, a gente vai lá na SAT e vê a piazada correndo no nosso campo, brincando na nossa quadra, né? A própria academia, né? Ontem nós estávamos à noite vendo lá na academia, os jovens ali, né? Menores de 18 anos fazendo academia. Né? É um público se renovando. Então é um público que está renovando a nossa SAT. E a nossa expectativa de futuro realmente é muito grande. A gente tem visto essa movimentação de todas as faixas etárias na SAT, né? O nosso grupo de melhor idade lá, com o seu encontro de canastra, hidroginástica, né? Então, várias atividades assim, atendendo todos os públicos e de todas as idades, né? Se voltarmos a 5 ou 6 anos, tu podes nos precisar, quando houve a revitalização, quando houve essa nova fase do clube, o que se pode apreciar nessa transição? Ou seja, o clube ele se renova fisicamente, né, por uma revitalização do ambiente e ao mesmo tempo começa a mudar este perfil, não é? Saindo de um público mais conservador, Rogério, e se transformando por uma nova geração de frequentadores. Exatamente. A gente convive com a SAT a longa data aí, né? E a gente vê que a gente passou por várias situações na SAT aí, né? Desde essa situação da revitalização, né? E aí a gente estava em franco desenvolvimento e quando nós fizemos a revitalização da SAT, também foi um marco divisório não só para a SAT, mas em todos os clubes sociais, né? Então era uma época que os clubes sociais estavam fechando, né? Não existia mais aquele convívio social dentro de um clube, né? A maioria dos eventos eram pegamos nós aqui na praia, né? Então ali na beira da praia, carnaval era na rua, carnaval era de rua, né? Ninguém ia no carnaval mais da SAT. Então, nós fizemos alguns eventos carnavais ali com a metade do salão, né? O chamado carnaval de salão. Exatamente. Então
Começou assim, nós tivemos essa sorte de ter uma bela revitalização, né? Na SAT, as estruturas todas novas, né? E realmente isso deu uma nova vida à SAT, novos sócios vieram para a SAT, né? E aos poucos começou a retornar esse convívio clubístico, né? E os nossos eventos começaram realmente a bombar, que nem o pessoal diz, né? Correto. Muita gente vindo para a SAT, aquele carnaval de rua praticamente morreu, né? Então o pessoal retornou. O último carnaval nós estávamos com o salão lotado, né? Uma grande parceria, eu falo sempre de Geraldo Santana, porque Sim. realmente foi uma parceria legal ali, o carnaval, né? E a gente reativou o nosso bloco, né? E aí o que aconteceu? Quando nós estávamos dando subindo de novo a vida clubística, vem a pandemia. Então deu aquela freada grande e começamos tudo de novo, né? Como ainda iremos falar, que acho que hoje é o nosso foco principal, no segundo SAT Shopfest, mas vamos falar um pouquinho do carnaval, o que nós temos planejado para o próximo carnaval, Carnaval 2023. Vai rolar, vai acontecer? A pandemia nos pegou assim, nós estávamos comemorando 75 anos, né? Então foi uma data de grandes festividades. Nós desenvolvemos um calendário social na temporada assim, de 2019 para 20 ali, né? Que foi fora de série, né? Comemorações com grandes eventos, 75 anos, e o nosso carnaval foi um dos melhores, né, da última década, né, que podemos dizer assim, né, retomando o bom carnaval de clube, né. Nós reativamos o nosso bloco, abrimos inscrições do bloco assim para imaginar 50 pessoas, né. Nós tínhamos mais de 100 pessoas brincando no nosso bloco, né. Rememorando o antigo carnaval da SAT. Exatamente. Pois bem, vamos finalizar esse bloco e na volta vamos falar sobre o segundo SAT Shopfest com o Rogério Alberti, nosso diretor de esportes. Varíola dos macacos. Fique bem com a informação certa. A varíola dos macacos, monkeypox, não é uma doença transmitida pelos macacos. Eles são tão vítimas da doença quanto os humanos. Ministério da Saúde. Vamos para o nosso segundo bloco do Briefing Social de hoje, na companhia de Rogério Alberti, diretor de esportes da Sociedade Amigos de Tramandaí. Rogério, antes de entrarmos no assunto SAT Shopfest, segundo SAT Shopfest, vamos falar um pouquinho mais sobre a SAT. Quantos associados hoje temos no clube? Hoje nós acabamos no primeiro bloco falando, né, dessa retomada das atividades sociais, né? Então hoje nós já estamos com 676 sócios titulares, né? Que isso aí representa mais de 2.000 carteirinhas circulando na SAT. Dependentes, a família e tudo mais, né? Então realmente assim, o número já nos diz que realmente está sendo retomada a atividade social nos clubes aí, né? E a SAT está, graças a Deus, indo para esse caminho aí, né? E quais são as atividades que hoje podemos dizer encabeçam as que são as mais buscadas, as mais procuradas pelos associados?
A SAT, o nosso carro-chefe na SAT, né, é a nossa academia, né, a nossa academia com os equipamentos modernos, novos, né, com o professor à disposição, né, abrindo de segunda a sábado, durante a semana das 7 até as 9 da noite, né? Então esse é um grande carro-chefe nosso. Perfeito. A nossa piscina térmica, né, semi-olímpica, com 8 raias, aquecida o ano todo, também funcionando de segunda a sábado, das 7 até as 21 horas. A nossa área esportiva, né, tem uma grande influência na nossa atividade, lá à disposição dos sócios, né? Que a gente tem um ginásio poliesportivo que dá para praticar o vôlei, o futebol de salão e o tênis. Correto. Temos um belo campo gramado, né, que o pessoal também utiliza. E as nossas dependências, nós estamos com atividades assim, os encontros dos grupos, né, o encontro na nossa cantina lá, várias confraternizações dos grupos de esportes, né, a questão da social, o grupo de canastra, então agora tem uma rodada de pôquer, então tem várias atividades que estão circulando, né? Mas a SAT já foi palco de grandes apresentações, de grandes atividades sociais, né? Há pouco tempo nós falávamos o show da Sandra Breia. Quem é que disse que a Sandra Breia, né? Teve Roberto Carlos, já esteve no Salão da SAT. Atrações nacionais. Atrações né? nacionais. Então, realmente, assim, ó, é uma retomada que a gente espera que não apareça outra pandemia aí para trancar. E eu acho que a gente vai conseguir retomar um grande carro-chefe também de atividade da SAT, que são as atividades sociais. Os nossos grandes eventos, né? Jantar de cozinheiros, comenda de queijos e vinhos e o nosso carnaval, que a gente falava há pouco. Né? Sim, e de todos esses espaços, nós sabemos que tem um especial que é muito dinâmico e muito agitado no verão, que é o campo de futebol, onde o Rogério coordena o Grenal, o famoso Grenal do período de carnaval, correto, Rogério? Exatamente. Para ter uma ideia, o Grenal da SAT, tradicional Grenal da SAT, ele é disputado há mais de 50 anos. Né? Já foi disputado na beira da praia, na areia, né? E no nosso próprio gramado. Então, é um Grenal tradicional, grandes nomes do futebol gaúcho. É uma marca. Passaram, né? Por exemplo, nós temos o nosso patrono do nosso ginásio, que é o Milton Coelho, que é nosso conselheiro, né? Que foi profissional do Grêmio Futebol Clube, né? Diretores, presidentes, vice-presidentes de conselhos, né, do Inter e do Grêmio são associados nossos, né? E esse Grenal é disputado anualmente, né, no período de carnaval. Então a gente tem aproveitado ali e retomado é um evento glamouroso de trazer nomes do futebol gaúcho, né, que já foram, né, de seleção brasileira, e realmente estar nos nossos gramados ali disputando essa partida de Grenal. Né? E uma confraternização da qual participam dos 12, 13 aos 80. Ou Exatamente. Seja, tem as camadas. A gente faz o Grenal que a gente chama dos menores de 18 anos, né? O Grenal que a gente chama de Força Livre, que é dos 18 anos até a melhor idade, e o Master, que é acima de 50 anos, né? Então são 3 disputas que a gente realiza no mesmo dia, né? E depois, imagina, essa gente toda aí confraternizando, recebendo a premiação ali e contando histórias de outros Grenais, né? E uma integração, ou seja, ao mesmo tempo que tem pessoas, Rogério, que estão participando há mais de 20 anos deste encontro, estão chegando aqueles mais jovens, escutando os mais velhos falando sobre como eram esses encontros há 2, 3 décadas. Exatamente. Nós ainda não temos o placar lá no gramado, né? O placar continua o mesmo de 50 anos atrás. Então nós temos uma pedra lá que se anota com giz o gol, como é que fez o gol e quanto que está a partida lá ainda. É tradicional o nosso placar lá no campo de futebol. E lá, se houver um placar mais moderno, vão sentir falta da pedra. Exatamente, né? Então é uma tradição aí muito especial da SAT, aí, o nosso famoso Grenal da SAT. Que bacana. Segundo SAT Chopp Fest. Segunda edição, a primeira edição foi? Na época da pandemia, 2019, antes da pandemia, né? Em 2019 foi a primeira edição da SAT Chopp Fest, né? Mas também, assim, ó, é um evento, baile do chopp na SAT, que foi tradicional por longo tempo, né? Então, estamos às vésperas desse grande evento, segundo o SAT Chopp Fest. O Rogério comentava sobre a primeira edição, que foi em 2019, e além de toda a tradição do baile de muito tempo atrás. Pois é, Rogério, o que se fala, o que se tem em mente, o que se tem na memória da história do carnaval do chopp, ou do baile do chopp na SAT?
Exatamente assim, ó, é o que a gente falou do calendário de eventos, né? Então são vários eventos tradicionais na SAT e um evento tradicional foi o nosso SAT Chopp Fest, né? Perfeito. Foi o baile do chopp, aliás. Agora com um novo nome de SAT Chopp Fest, né? Então é uma nova realidade, né? E a expectativa é muito boa, né? Os eventos que a gente fez esse ano aí, pós-pandemia aí, casa lotada, né? O pessoal se divertindo até altas horas, né? Todos com uma grande movimentação. Exatamente. O diferencial desse SAT Chopp Fest é que ele vai começar às 10 horas da noite com uma banda, né, que toca só balanço, que é tradicional aí nas rodas de samba, né, e tal, samba canção de primeira categoria, né. Então, já bem conhecido das 10 à meia-noite nós teremos esse formatação aí, que seria o esquenta que a gente chama, né, do carnaval, né. Então, o esquenta aquele e depois da meia-noite a banda entre nós, então, mandando ver a música de bandinha, a música tradicional. Fazendo um giro em todos os estilos musicais aí para que faz a festa aí, o carnaval e tudo mais, né? Então vai ser uma grande festa aí com a banda entre nós. Bem característico de um evento de cultura alemã. Exatamente. E como estão os lugares, como está a procura, o que nós podemos falar a respeito? Exatamente. Então, como a gente disse, ó, os lugares praticamente sentados, com mesa no salão, estão praticamente esgotados, ainda temos alguns locais, então se agilize para pegar o seu convite aí, né? Porque realmente pode ser que no sábado não tenha lugar para sentar, mas vai ter lugar para se divertir, tá? Correto. Porque daí nós temos todo o salão, nosso salão tem capacidade para mais de 1.000 pessoas, né? Então, aí nós temos todo o pátio que foi organizado ali para recepcionar, com food trucks, para fazer o tipo praça de alimentação, né? Então vai ter todo o espaço da SAT vai estar disponível ali para os foliões ali brincarem, né? E se divertirem nesse SAT Chopp Fest. Né? Bacana. Food truck. Food truck, exatamente. Então, food trucks conhecidos aí, né? Vai estar a Toca do Piuí vai estar conosco ali, né? Que é tradicional nos eventos aí. Então tem outros ali que para poder atender e desfilando ali a gastronomia, né? Os tradicionais espetinhos, né? A questão de pizza, de hambúrguer, né? Então tem para poder atender o público ali na parte gastronômica. Né? Correto. E chopp liberado, certo, Rogério? Chopp Brahma liberado a noite toda, né? A Brahma disse que não vai faltar chopp, então não é problema, não tem problema de faltar, né? E só acompanhando a diversão ali com as nossas bandas ali, o chopp realmente da Brahma liberada é especial, né? 2 bandas, ambiente climatizado, uma área de alimentação programada de uma forma especial para receber o nosso público, o público da SAT. Rogério, o que mais teria para completar? O que acha interessante falar? Não só para o evento, mas para as pessoas que ainda não conhecem o clube e gostariam de conhecer, de visitar, de ver pessoalmente o que ele oferece. Isso. A gente colocou as várias atividades que tem o clube disponível para a sociedade frequentar, né? A gente está com o nosso calendário de eventos, né, para o veraneio pronto. Para o veraneio não, para o ano que vem, 2023 pronto, né? Mas especial nós vamos focar agora fazer um lançamento do nosso calendário de temporada, o que vai acontecer durante o verão. Então o tradicional jantar de cozinheiro de verão, o nosso aniversário do clube no início de fevereiro, né? E o nosso tradicional carnaval, né? Com a edição do nosso bloco. Já devemos abrir em seguida as inscrições para o bloco. O bloco com certeza vai bombar esse ano, né? Que é outra expectativa. E o pessoal vai poder se divertir. Nós temos a escolha da rainha do nosso carnaval. Então, tem várias atividades que vão ser desenvolvidas em função da temporada, né? E o nosso calendário anual com as tradicionais jantar de cozinheiros, comenda queijo de vinho. E se Deus quiser, o nosso terceiro SAT Chopp Fest em 2023, né? Perfeito. E além disso, a gente faz chamamento, né? Que venham para a SAT, né? E aí venham, se associem à nossa SAT e se divirtam ali no nosso espaço e as nossas atividades aí que estão disponíveis. Né? Tanto que é da cultura do clube a frase "você na SAT", ou seja, é para a comunidade conhecer o clube e usufruir dos espaços. Rogério Alberti, muito obrigado pela presença, obrigado pela participação. Ótimo chamamento para este evento que é marcante na nossa cidade, Tramandaí. E mais uma vez, em nome da TV Nativos, o Briefing Social agradece a presença do Rogério Alberti, diretor de esportes da Sociedade Amigos de Tramandaí. Nós agradecemos, né, Jorge? E como eu disse, venha para a SAT, se associa à SAT, né? O Jorge disse também histórias compartilhadas, né? Então, imagino que tem uma sociedade com 78 anos de vida, né? Então, venha para a SAT você também, procura na secretaria, lá se associe,
com certeza terá momentos ali inesquecíveis na nossa sociedade, né? Bacana, Rogério. Até mais, até a próxima edição do Briefing Social.